nós tínhamos uma visão de ação das organizações sociais muito ligada a um conceito, eu vou colocar entre aspas, de caridade, de assistencialismo e de tapar buracos que a política pública não dava conta. Havia muito pouca articulação entre a ação das organizações e a política pública. Em alguns casos não havia nem política pública com a qual você se articular. Essa é uma coisa que mudou, hoje você já tem, do ponto de vista de pilares de garantia do direito, 3 políticas que dão força para as ações de toda a sociedade, né? A política da assistência social, que é um sistema no Brasil hoje, a política de educação, que hoje nós temos um plano nacional de educação, uma articulação para discutir isso, e a política de saúde naquilo que interessa a criança e adolescente e sua família. Então hoje você tem políticas, você tem, portanto, papéis diferenciados, e eu acho que a coisa mais importante nessa mudança toda, vamos dizer assim, o pano de fundo, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, onde você explicita a noção e a importância dos direitos, e que faz com que você consiga se colocar de maneira mais confortável e mais eficaz dentro de uma teia de política pública, que é diferente quando as organizações sociais, o papel principal que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás era clamar por políticas públicas. Você tinha assim, não é preciso ter uma política de assistência, você tem de sair da ideia de que a assistência social, o exemplo mais trágico que tem, o que era assistência social, por exemplo, numa cidade, um município pobre do Nordeste do Brasil, era você dar, era como se fosse um apoio mórbido à doença e à morte. Se distribuía caixão de criança, isso é real, né? Você vivia em função de uma situação de miséria tão absoluta que pensar em políticas integradas, integrais, era como se fosse uma coisa de outro mundo. E hoje você pode discutir, mesmo em situações muito pobres, políticas que conversam mais. Numa creche, conversa com a unidade da assistência social, com a unidade de saúde, com a família. Eu acho que isso dá um enriquecimento para a ação das organizações sociais que é muito importante. E não pode se abrir mão delas. A existência de política pública e de unidades de execução dessas políticas não pode abrir mão da participação das organizações.